Outro artigo que você tem publicado, esse 2019, é o Teacher Pay and Student Performance, Evidence from Brazil, na Brazilian Review of Econometrics, que fala exatamente dessa coisa de métodos, né, de pagamento de professores e os resultados. Por isso, o que a gente aprendeu sobre RH em educação? O que a gente aprendeu sobre pagamento? O que funciona, o que não funciona, onde funciona? Bom, a gente tem uma evidência muito forte na literatura internacional, no Brasil também, de que salário fixo para professor em serviço afeta muito pouco a produtividade do docente, Não né? tem correlação, né? Acho que... Não tem, exato, não tem correlação entre o salário que o professor recebe e o seu valor adicionado, né? O quanto ele é capaz de influenciar o desempenho dos alunos. Na questão do pagamento performance, né, do pagamento variável, de bônus ou incentivos, a gente tem resultados em todas as direções. Tem algumas iniciativas que mostram resultados positivos, outras que não encontram resultados e outras poucas, mas que encontram alguns resultados perversos, né? Bom, qual que é a história aqui? A história é que a gente tem uma lógica de remuneração do setor privado, mas quase sempre aplicada ao setor público, né? Então, isso pode ser uma razão para não funcionar, né? Uma outra coisa é que quando a gente institui uma política como essa, a gente está pressupondo que o professor não conhece, que ele conhece a função de produção educacional, mas que ele se comporta de uma forma diferente da que ele se comportaria quando ele passa a receber o bônus. Isso pode não ser verdade. Ou seja, a gente pode ter professores fazendo o melhor que eles podem e você dá bônus para eles, eles simplesmente não sabem ou não conseguem fazer melhor por desconhecimento da função de produção ou por falta de recursos, né? O professor pode ser complementar a outros recursos e você, ao entregar o bônus, não está entregando, por exemplo, melhor material, melhores condições da sala de aula, enfim. Então, essa é uma evidência forte e triste, mas ela não quer dizer que o salário do professor não importa de maneira nenhuma. Você tem evidências de que quando você paga melhor os professores, você atrai profissionais com melhor qualificação para a carreira. Então, existe um potencial de atratividade na remuneração, sem dúvida. Eu acho que uma coisa que a gente investiga pouco, e aí, para o contexto brasileiro, acho que quando eu digo a gente é economista, né? Tem muita pesquisa na área de educação mesmo, olhando para esses aspectos, mas a gente em economia e pesquisa quantitativa, enfim, com rigor econométrico, acho que tem pouco, olhando para as condições profissionais, né? Por que as pessoas... A gente sabe no Brasil que pouca gente quer ser professor e a gente sabe também que se seleciona para a carreira aquele jovem do ensino médio que tem os piores resultados no Enem, por exemplo, uma evidência que a gente tem aqui. Mas por quê e qual é o impacto disso na produtividade, na efetividade do professor? Esse eu acho que é um caminho de pesquisa que ainda é inexplorado e que tem um potencial de nos dar respostas aí de como melhorar a qualidade do professor. Excelente. Bom, a gente teve recentemente o novo Fundeb aprovado. E uma das questões, acho que tem várias questões no Fundeb para se debater, mas uma das que me chamou a atenção é a regra de garantir, de fixar em 70% da verba para pagar pessoas. Isso vai um pouco na contramão dessas evidências. Minha pergunta é um pouco mais ampla até. A gente tem pouca gente defendendo os resultados educacionais. O que você acha disso? Eu acho que a gente sempre tem a lógica na introdução da política pública educacional no Brasil de clamar por mais recurso, né? Acho que essa é uma voz que está sempre à frente aí de quem
desenha, pensa e, enfim, implementa políticas públicas. Eu não sei se, assim, a minha resposta não tem a ver com o Fundeb Ah, em si. O Fundeb é um super mecanismo para reduzir desigualdade e distribuir recurso, enfim, eu acho que é uma política acertada e que bom que a gente conseguiu aprovar, né? Ele teria seu vencimento agora esse ano, enfim. me Agora é acho. uma questão de regular, de legislar, e ainda tem muita coisa para ser discutida, né? Tem alguns parâmetros de qualidade que vão ser usados nessa redistribuição, que ainda está um pouco obscuro, está em discussão, enfim. Mas eu não acho que a gente gaste pouco em educação, né? Eu acho que a gente gasta mal. Acho que a gente gasta mal em duas. De novo caiu meu fone aqui. Acho que a gente gasta mal em duas medidas. Eu acho que a gente dá pouca atenção para a educação infantil, que é onde a gente tem os maiores retornos, né? A gente tem muita pesquisa mostrando isso, que quando a gente investe, cada dólar, né, ou cada real investido na educação infantil tem um retorno muito maior do que o mesmo real investido em qualquer outra etapa da escolarização, e a gente no Brasil está um pouco na contramão, que a gente gasta mais na outra ponta, né, que é o ensino superior. E eu acho que a gente não se esforça para melhorar a gestão, né? A gente tem, ou seja, o que eu quero dizer é, a gente está sempre pensando em aumentar recursos, em colocar mais dinheiro nas escolas, em aumentar o salário dos professores. E eventualmente a gente até precise fazer um pouco isso, mas eu acho que a gente não tenta fazer com os recursos que a gente tem um pouco melhor, né? As redes no Brasil são enormes. A rede estadual de São Paulo, por exemplo, tem 5.500 escolas, enfim, grosseiramente o número é esse, né? São 200 mil professores. Então, é um esforço de gestão muito grande. O gestor, ele não consegue pensar numa política que vá fazer sentido para todos os professores, para todos os alunos, para todas as escolas, né? A gente pode ver agora com a pandemia essa tentativa de retomada, né? Vai retomar em outubro, mas como os alunos estão há muito tempo sem aula, a gente pode, de forma segura, tentar voltar agora em setembro, para quem quer. A diretriz é geral o suficiente para não funcionar ninguém, porque tem escolas que absolutamente não têm condição de voltar, porque todos os professores são do grupo de risco, e tem escolas que poderiam voltar, mas nessa tentativa de englobar todo mundo, você acaba não atendendo ninguém, né? Então, acho que as redes são grandes, a cadeia de comando é muito confusa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Estadual de Educação, inclusive na implementação do bônus, então trabalho perto, né, no próprio gabinete, e a gente discutia muito isso lá, assim, que a gente tem como gestor uma ilusão de implementação da política pública, porque o que você está pensando lá em cima, até chegar na ponta, até você fazer o professor, o diretor da escola entender qual é a política, tem uma cadeia de comando longa e confusa. Então, eu acho que o que é mais urgente, talvez seja um viés meu, né, de estudo, enfim, das coisas que eu gosto de pesquisar, mas eu acho que é muito urgente a gente pensar nisso, pensar em como gerir melhor as escolas, né, em como ajudar as escolas a implementar aquilo que a gente pensa como política pública. E aí, talvez a gente não precise aumentar tanto assim a mais o gasto. Talvez a gente consiga melhores resultados com o investimento que a gente já tem.